Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para a nossa aulinha vídeo, primeiro ano, certo? Vamos falar de organelas. Comentei hoje com vocês, então vamos mostrar a aula para vocês. Organelas citoplasmáticas. Então começa com organela, gente. Organelas citoplasmáticas. A palavra organela, organoide, significa diminutivo de órgão. Órgão é um conjunto de tecidos que tem uma função específica. Órgão, estômago, pulmão, digestão, respiração, tá bom? Organelas são isso. São pequenas estruturas funcionais que aparecem no citoplasma, tá bom? Com funções específicas. Nós havíamos visto, queridos, que existem algumas organelas independentes, assim, não precisa, elas não têm uma relação de origem com essas três que eu estou colocando para vocês, tá bom? Então você vai encontrar, por exemplo, a gente falou do ribossomos. Ribossomos eles são originados lá no núcleo por uma estrutura chamada de nucleolo. Tá bom? O nucleolo é rico em ribossomos que origina, o nucleolo é rico em RNA ribossômico que vai originar os nucleolos, tá bom? Perfeito. Aí tem umas fibrazinhas, uns tubinhos que a gente chama de microtúbulos ou citoesqueleto, que estão relacionados com a organização estrutural da célula, membrana plasmática, são pequenos canos, tubos, barras de ferros, seriam isso. Mas na estruturação da membrana plasmática e origina organelas, origina centríolos, origina cílios, flagelos, tá bom? Isso a gente viu aula passada. Hoje nós vamos falar de três organelas que têm relações de origem. O retículo origina o Golgi origina o lisossomo. Tudo bem? Bom, retículo endoplasmático, se você pegar a palavra retículo endoplasmático, ículo é diminutivo de rede. Então, uma pequena rede de caninhos, que percorre o interior do citoplasma. Na verdade, você pode comparar o retículo endoplasmático como ruas, avenidas, certo? Que fazem toda a integração de uma cidade. Então, para você ir num determinado bairro, você tem que pegar uma determinada avenida, algumas ruas, faz essa integração. O retículo faz isso. Ele sai da membrana plasmática e vai até o núcleo, indo para cima, de um lado, para o outro lado da célula. Ele faz a integração, meio externo, meio interno celular, e dentro da célula, o meio citoplasmático com o meio nuclear. Ele permite a distribuição. Então, resumo da obra. O que são retículos endoplasmáticos? São conjuntos de pequenos tubos que percorrem o interior da célula. Mas o importante, gente, é você saber origem e função. Qual é a origem do retículo endoplasmático? Todas as organelas, e em especial o retículo endoplasmático, elas são originadas da membrana plasmática. Exceção é o ribossomo, exceção são os microtúbulos. O resto, retículo, Golgi, lisossomos, mitocôndrias, cloroplastos, vacúolos, eles são denominados de organelas membranosas. Por que organelas membranosas? Porque elas são envoltas, delimitadas, protegidas por uma membrana igual à membrana plasmática, e ela, na verdade, além de ter esse envoltório, ela é originada a partir da membrana, da dobra da membrana, tá bom? Bom, então o retículo endoplasmático são canos, pequenos canos, que são delimitados por uma membrana, são membranosos, tá bom? Qual a origem dela? Da membrana plasmática, uma continuação da membrana plasmática. Qual a função desses pequenos canalículos, túbulos, certo? Ruelas, estradinhas que existem dentro da célula? Transportar, distribuir, armazenar substâncias e produzir síntese de substâncias. Mas aí a gente vai ter dois tipos de retículo endoplasmático. Um liso que não tem ribossomo nas suas paredes, um rugoso que tem ribossomo em suas paredes, lembrando um choquitinho, tá bom?
O retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomo, ele faz esteroides. Esteroides são lipídios especiais, certo? Exemplos de esteroides. Os hormônios sexuais são esteroides. Então, por exemplo, você vai encontrar uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso, agranular, agranuloso, é tudo a mesma coisa, gente, certo? Esse retículo endoplasmático liso, agranuloso, ele vai aparecer então no testículo do homem, no ovário da mulher, que vai produzir os esteroides, hormônios. Homem, testosterona, mulher, progesterona e estrógeno. Então, você quer ver citologicamente retículo endoplasmático liso, faz cortes de ovário e testículo, tá bom? Agora tem uma outra função importante. Ele vai atuar na detoxificação do organismo. Não sei se vocês sabem, as substâncias corticoides elas são usadas para alguns tipos de substâncias, né? Eles são antialérgicos, agem contra venenos, então eles agem como detoxificante do nosso organismo. Aí você poderia perguntar, Carelli, se eu encontro retículo endoplasmático liso no ovário e no testículo, certo? Aonde mais? No fígado. Qual é o órgão que, né, vai filtrar, vai detoxificar nosso organismo contra medicamentos, drogas, bebidas, álcool, né? É o fígado. Então você vai encontrar grande quantidade de retículo endoplasmático liso no fígado, tá bom? Falou detoxificação, falou retículo endoplasmático. Aí, pessoal, o retículo endoplasmático rugoso é o que tem proteína. É o que tem ribossomos. E se tem ribossomos, vai produzir proteínas. O que são proteínas? São conjuntos de aminoácidos, são aminoácidos encadeados. Então o aminoácido entra pela membrana, circula pelo retículo e no retículo é transformado em proteínas. Aí essas proteínas, esses esteroides, essas substâncias transportadas pelo retículo endoplasmático, eles vão para o, como é que se fala? Para o complexo golgiense. Tem a relação. A membrana que faz entrar a substância origina o retículo. O retículo faz circular essa substância e sintetiza. E aí o retículo origina o Golgi para que o Golgi pegue essas substâncias que ele produziu, que fez circular e transforme numa secreção. Aí vem a história do Golgi. Sistema golgiense, complexo golgiense, né? Alguns chamam de complexo de Golgi. Antigamente era chamado de Golgiossomo, Dictiossomos. Hoje, sistema golgiense. Sistema, pessoal, porque é uma série, são vários. 1, 2, 3. Fiz um desenho porcamente, mas é assim. Na verdade, uma pilha de saquinhos achatados. São sacos achatados e empilhados. Então é um conjunto de sacos onde é guardado, é como se fosse um almoxarifado, uma despensa. Guarda uma coisa, guarda outra coisa, guarda outra coisa. Então, Golgi armazena, daí o Golgi ele vai pegando uma substância, outra substância vai juntando, empacota e exporta. Por isso que eu desenho sempre com umas bolinhas, porque dele brota. Uma vez que eu na VUNESP, eu gosto muito de VUNESP, uma frase assim: Golgi vai armazenar, empacotar para depois exportar. Golgi vai armazenar, empacotar para exportar secreções, vesículas secretórias. Secreção é toda substância boa, útil, com função. Então não adianta nada você fazer uma proteína estrutural. Você precisa de uma proteína que trabalhe, que faça alguma coisa. Enzima e hormônio. As enzimas e hormônios são produzidas no Golgi, tá bom? As proteínas lá do retículo endoplasmático vão se tornar hormônios, enzimas, no Golgi. Golgi vai pegar, por exemplo, as glicoses, os monossacarídeos e transformar em polissacarídeos. Tá? Então, no primeiro momento, qual a origem
do Golgi? Do retículo endoplasmático. Essa é a dependência. Por quê? Qual a sua função? Pegar as substâncias, certo? Transformar essas substâncias em secreções. Então, ela armazena secreções e exporta secreções. Falou exportação, falou Golgi, tá? E falou secreção, falou Golgi, tá? Então, alguns exemplos dessas secreções. Golgi é que produz lisossomo, que é uma vesícula de enzimas, acrossomos, que também é uma vesícula de enzimas digestórias que aparece no espermatozoide para furar o óvulo. Zimógenos são proteínas enzimáticas, tudo a mesma coisa. É o Golgi que produz polissacarídeos, conjuntos de monossacarídeos e glicose. Junta esses polissacarídeos com proteínas e vira glicoproteína. É ele que forma a lamela média que gruda as paredes celulares vegetais. Então, é ele que produz a lamela média. Ela contém pectatos, que é açúcar, que ele produz, Golgi, cálcio e magnésio, que é trazido até Golgi. Golgi armazena, empacota e vira lamela média, tá bom? Então são alguns exemplos do que Golgi faz. Uma das coisas que Golgi faz é lisossomo. Os lisossomos são pequenas bolsas contendo enzimas digestivas, enzimas proteolíticas, que aqui foram produzidos. Entendeu? Então, se o lisossomo é uma vesícula, é uma bolsa esférica, uma pequena bolsa esférica, contendo enzimas digestivas, qual a sua função? Gestão intracelular, tá bom? Então poderia parar por aí, mas a gente tem alguns tipos diferentes de digestão. Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. A digestão, ela pode ser autofágica. Autofagia é quando o lisossomo engloba partículas da própria célula. Por exemplo, tem uma organela velha, uma mitocôndria velha, um Golgi velho, ela vai englobar e vai digerir para reciclar. Então, na autofagia, pessoal, o englobamento e a digestão de estrutura da própria célula, ou é por uma necessidade, falta de alimento, ou é por, como é que se diz? Por reciclagem das estruturas velhas. Já a heterofagia não, é o vegetal héteros diferentes, fago, alimento, alimentar-se de diferentes. Então, através do processo de fagocitose e processo de pinocitose, a membrana engloba partículas, coloca para dentro o fagossomo e pinossomo, e aí o lisossomo se junta formando o vacúolo heterofágico, promovendo a digestão. A autofagia digere, engloba e digere estruturas da própria célula, formando um vacúolo autofágico. A heterofagia engloba e digere partículas de fora da célula diferente e forma o vacúolo heterofágico. Às vezes, os lisossomos, eles englobam partículas, tentam digerir e não conseguem. Por exemplo, metal, alguma outra partícula que ele não consegue digerir. Ele tenta digerir e não consegue. Aí extravasa as enzimas e promove a digestão da própria célula, destruindo-a. Isso a gente chama de autólise. Então, por exemplo, a silicose que os mineiros de carvão, de minas de carvão, eles